vai começar a gravação. Então, nós estamos aqui no nosso segundo encontro do módulo 5, o estudo técnico preliminar na prática. Ontem a gente começou, né, o que a gente construiu ao longo desse curso, né? A gente construiu entendimentos a respeito dos conceitos básicos de estudo técnico preliminar no módulo 1. No módulo 2, a gente conheceu os elementos que a legislação traz sobre a elaboração, que são necessários na elaboração do estudo técnico preliminar. No módulo 3, a gente lidou com a questão da gestão de riscos e seguros, na análise, né, considerando a análise do estudo técnico preliminar. No módulo 4, a gente, depois, então, de ter esse arcabouço, a gente sentou e avaliou aí para que serve esse negócio mesmo, qual que é o fundamento dele, não apenas legal, né, mas para a construção adequada do meu planejamento, da minha execução de compras, na administração pública. E agora a gente está realmente no mão na massa e está tomando por base tanto a resolução da CEPLAG 115, que dá o direcionamento no âmbito do Estado para a elaboração dos ETPs, como também da minuta de estudo técnico preliminar, que está lá no SEI, que, como eu disse a vocês, eu acho que é bem rica, bem interessante, bem didática e se propõe e cumpre o que se propõe com adequação, que é nos orientar aí na elaboração do estudo técnico preliminar. Ontem a gente passou, a gente conheceu a estrutura da minuta e viu que ela tem 4... Nossa, eu estou indo para o lugar errado. Jesus tem poder. Pronto. Ontem a gente conheceu a estrutura da minuta e viu que ela reproduz um pouco daquele diagrama que a gente viu no módulo 4 sobre a construção do ETP. Só que o ETP se propõe a mais. Eu disse lá o que ficava guardadinho no meu coração como importante, que se vocês interiorizassem eu estava feliz, eram as 3 etapas de delimitação da necessidade, prospecção de soluções, escolha da melhor solução. No âmbito do ETP, ele destrincha mais essa solução que foi escolhida como melhor, por quê? Vocês vão se lembrar que o conceito do ETP diz que ele dá arcabouço, ele dá parâmetros, sustentação para o encaminhamento do processo de compra, seja o anteprojeto, seja o projeto básico, seja o termo de referência. Para fazer isso, então, ele destrincha um pouco mais, nos faz refletir um pouco mais sobre a solução que a gente está escolhendo, ok? Então, o parâmetro do ETP, do ETP padrão, tem essas 4 etapas. A definição da situação atual, que nada mais é do que a delimitação da necessidade. O segundo ponto, que é a prospecção da solução, e dentro dele está a escolha da melhor solução. O terceiro ponto, que é isso que eu falei, né, do desenrolar, né, do olhar mais detidamente para essa solução e avaliá-la, e destrinchá-la, e detalhá-la, para servir de um bom parâmetro para a contratação. E o arremate final, que é o posicionamento conclusivo. Então, nós começamos a ver essa estrutura ontem. Falamos da necessidade, falamos da necessidade de alinhamento com o planejamento de compras, falamos dos requisitos, de como é que eles impactam, por que eles precisam ser pensados aí na justa medida para não ser nem de mais, nem de menos. Falamos do levantamento de mercado, que, na verdade, não é só de mercado, que é prospecção de solução, seja ela qual for. Falamos da estimativa do valor da contratação, que não se confunde com pesquisa de preço, porque ela é importante, né? Porque ela é um parâmetro de julgamento importante no âmbito da escolha da solução, e a gente parou aí. Então, recapitulando, fui lá, fechei meu quadradinho da solução, disse o que eu não podia faltar nessa solução. Desculpa, gente, volta atrás. Fechei meu quadradinho da necessidade, disse o que não podia faltar mais nessa necessidade, levantei possibilidades de
sanar, de solucionar, de atender essa necessidade. Fiz um listão aqui, ó. Devaneio. Lembra que eu brinquei várias vezes? Devaneio. Desse listão aqui, de tudo que eu tenho, que vai desde uma contratação a buscar uma estrela no céu, eu vou lá e vou escolher aquelas que mais tem cara da minha realidade, né? Não vou pôr no ETP uma estrela no céu. Por isso vou iluminar a cidade administrativa com as estrelas no céu. Não vou fazer isso, né? Obviamente. Eu vou escolher aquelas ali. Quando digo eu, né? Eu que sou o coleguinha que estou compondo a equipe de planejamento, o meu outro coleguinha e o meu outro coleguinha. Nós vamos listar essas soluções e vamos compará-las, nós vamos avaliá-las, tá? A minuta do ETP que está no SEI, ela propõe duas formas de análise. Essa primeira, ela elenca as soluções e destrincha dos pontos positivos, as vantagens, os benefícios dessa solução e elenca os pontos negativos, desvantagens, os riscos, problemas e impactos negativos dessa solução. Eu, Josiane, acho essa forma de analisar e comparar soluções mais simples, mais intuitiva, porque na sua cabeça você sabe aquilo que vai te atender ou não, aquilo que tem de bom ou ruim em cada uma das soluções né, em conjunto na equipe é possível explanar isso e elencar isso de uma maneira mais detalhada, e dali vocês conseguirem expandir para a melhor solução. O segundo, ele propõe uma análise diferente. Vocês lembram que lá tem um item que fala que eu tenho que elencar os requisitos da solução, mas que a gente viu, inclusive, que não é um elemento obrigatório do ETP, ele é facultativo. Mas vamos imaginar que a gente listou lá N requisitos. E aí uma proposta que a minuta de ETP nos faz é que a gente compare as soluções para verificar se esses requisitos estão atendidos ou não em cada uma delas, tá? E aí, nesse ponto, nesse tipo de análise, a gente fica muito preso ao requisito, né? Vamos dizer assim, que quando a gente faz a primeira comparação, a gente pode ter uma externalidade positiva de uma solução, algo que nem era tão importante assim, nem estava lá como requisito. Mas se vier a solução, vai ser lucro e vai ficar todo mundo mais feliz, que talvez não apareça de uma maneira tão evidente no segundo quadrante. Mas está aí, é possível fazer com os dois, é possível fazer os dois, inclusive, tá? É uma forma bem didática, bem visual, para a gente construir o ETP e que ajuda muito a organizar as ideias na nossa cabeça. Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim, na construção de um ETP. Me conta aí no chat quem já construiu o ETP ou quem já avaliou, né, um ETP, quem já teve um contato assim real, prático do ETP, só para eu ter uma ideia. Já nos aconteceu lá no setor em que eu atuo, que a gente, né, pensando alto a solução aqui, eu já disse a vocês, né, que eu nem sei se eu disse foi a vocês, porque eu já estou falando tanto, estou dando tanta aula, falando tanto de ETP, que agora eu já me perdi em que turma que eu falei o quê. Então, se eu estiver sendo muito prolixa, vocês tenham paciência com a professora, que a professora está doidona, doidona. Eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, enfim. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas lá no meu setor, eu coordeno o núcleo de operação e logística da cidade administrativa. E a gente fez um acordo entre nós em relação aos estudos técnicos preliminares. Todos nós que estamos lá na gestão, nós estamos na cidade administrativa já desde 2019. Então, a gente já conhece um pouco lá da dinâmica, né? E a gente fez um acordo que toda vez que um setor for começar um ETP, a gente vai chamar para a primeira discussão, para a primeira conversa, né? Todo mundo daquele setor
específico, e nós vamos chamar todos os diretores das outras áreas para ajudar a discutir. Primeiro, porque lá na cidade administrativa, a nossa estrutura organizacional ela é muito matricial. Mas eu posso contar para vocês um pouquinho, se vocês tiverem curiosidade. Então, para eu oferecer um serviço ao meu usuário lá, via de regra, eu não tenho só uma área envolvida, eu tenho várias áreas envolvidas, porque cada um está entregando um pedacinho ali para o serviço final ser entregue. Então, é muito matricial. E aí, assim, foi super produtivo. Outra coisa que a gente faz também, em ETPs mais relevantes, né, de serviços mais impactantes do nosso dia a dia, a gente chama a nossa subsecretária também. Porque o Roberto falou que conhece a nossa subsecretária, ela se chama Marilene Bretas, ela é conhecida como a prefeita da cidade administrativa, porque ela é muito emblemática lá na nossa realidade, e ela acompanha e gosta de acompanhar de perto os encaminhamentos, por mais operacionais que sejam. Então, a gente percebeu na prática que quando a gente escolhia uma solução com a nossa avaliação técnica especificamente, não tinha discutido previamente com ela, não tinha convidado ela para essa discussão, em algumas situações aconteciam algumas coisas. Ou ela não ficava muito feliz com a solução, com o encaminhamento que a gente deu, ou a gente perdia a oportunidade de ter um entendimento específico que ela teve da situação e perdia aí uma possibilidade de solução melhor. Então, a gente senta lá no mesão, todo mundo, para discutir a solução. E aí, assim, eu comecei a contar isso porque já aconteceu conosco lá uma vez. O Clério está falando aqui que ele já fez e já acompanhou ETPs. E aí, depois, Clério, se você puder me dar a sua perspectiva, já aconteceu da gente pensar assim, num ponto negativo de uma solução. Tal coisa assim não vai ser bom. Se a gente escolher por esse caminho, vai ter esse impacto negativo que não vai ser bacana. E numa conversa preliminar, essa solução que tem esse impacto negativo foi descartada. Só que quando a gente sentou na mesa e foi discutir as demais possibilidades de atender aquela necessidade, ou seja, que foi discutir as demais soluções, as outras soluções não, o impacto negativo das outras soluções era maior do que isso. No armário mesmo aconteceu isso. Quando a gente for falar aqui, eu vou falar para vocês. Então, assim, não estava bom. Não era a solução que me deixava mais confortável, não era a solução perfeita. Só que naquele contexto era menos ruim. Então, acabou ficando ela. Se a gente não tivesse sentado para comparar as soluções possíveis, talvez a gente tivesse se perdido nesse processo, né? Se não tivesse colocado assim prós e contras de todos e comparado visualmente e discutido, talvez a gente teria descartado essa aqui, que teve um ponto negativo considerado lá no começo, e teria perdido a melhor solução para aquela situação. Eu vou contar para vocês no armário como é que isso aconteceu. Então, eu fiz aqui prós e contras, comparei banana, maçã, laranja, para ver qual fruta que eu vou escolher que vai ficar melhor. E daí, vou escolher aquela solução que melhor me atende. Aí, é um pouco desafiador na minha percepção, sabe? Eu acho que não é simples a gente botar a cara no mundo, porque algumas soluções são muito redondinhas, né? Igual eu fiz lá no diagrama que a gente viu antes de ontem. Se eu tenho ali a necessidade e a solução que encaixa assim, perfeitamente, todo mundo fica feliz. Mas nem sempre isso acontece. E às vezes para o gestor é uma decisão difícil de ser tomada. Por quê? A gente que está aqui trabalhando na administração pública sabe que, assim, às vezes a gente tem que tomar uma decisão difícil, dura, que a gente sabe que não é a melhor, mas é uma decisão que precisa ser tomada. E aí, assim, a gente às vezes cai no olhar dos setores de controle, dos órgãos de controle,
e depois que o leite derrama, fala assim, mas você devia ter ido pelo outro caminho, você não devia ter ido por aqui. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso e me sinto bastante desconfortável nessa situação. E aí, eu falei com vocês que a resolução foi super bacana conosco, porque ela nos deu direcionamento. Então, o artigo 6º, parágrafo 2º, da resolução da CEPLAG, que fala de ETP, ele nos dá os critérios para eu avaliar qual que é a melhor solução. Então, vamos lá. O parágrafo diz assim, a justificativa técnica e econômica que dá escolha do tipo da solução, que trata os incisos lá em cima que a gente está falando, né? Será orientada por uma análise comparativa entre as soluções identificadas, que poderá ser realizada a partir de um ou mais dos critérios abaixo, sem prejuízo de outros que se façam relevantes no caso concreto. Então, quais são os critérios que a gente pode tomar por base? Relação custo-benefício, do ponto de vista financeiro, que eu acho que é a mais trivial, né? E assim, é a que a gente está mais acostumada a lidar. O segundo critério, ganhos de eficiência na utilização dos recursos. Segundo critério. Terceiro critério, sustentabilidade social, econômica e ambiental, que leva em consideração aí os objetivos secundários das compras, né? Que não é só comprar o mais barato, mas qual que é o impacto, né? Que essa compra está gerando aí para a sociedade, para o meio ambiente, né? Para o demais. E a questão de riscos, né? E a distribuição de riscos, para que nem só eu, o contratante, assuma todos os riscos e nem só o fornecedor assuma todos os riscos, para que a gente chegue numa situação de equilíbrio, né? E aí eu mencionei, né, que eu me sinto desconfortável em algumas situações, né, desse caso, que falou assim, olha, às vezes eu não tenho uma solução ali que me deixa completamente segura, como é que eu vou fazer? Toma por base o critério e escreve bonitinho no papel por que você está tomando aquela solução. Por que você foi por um caminho, por que você não foi para o outro, por que você tomou por base um critério específico e o outro você relativizou na sua análise, bota no papel para se resguardar, tá bom? Bem explicadinho. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Daí, eu fui lá e elenquei aqui maçã, banana, laranja, mamão, melão, avaliei conforme os critérios e escolhi assim, ó, essa solução aqui que é considerada para mim a melhor solução no âmbito da minha necessidade. Agora eu vou discorrer sobre ela. Eu vou criar escopo, arcabouço, conteúdo para refletir melhor sobre ela, tanto para que eu chegue à conclusão de não, será que essa solução é a melhor mesmo? Tem isso aqui, ó, por exemplo, tem esse impacto aqui ambiental que ela vai gerar que eu não estou conseguindo mitigar, eu não vou conseguir mitigar, vai gerar aqui um resíduo muito grande. Como é que nós vamos fazer? Será que é essa aqui que é a melhor? Deixa eu voltar lá nos meus requisitos e avaliar se tem algum requisito que eu possa flexibilizar ou alterar e para reanalisar soluções. Não, não posso não, é essa mesmo. Mas eu estou consciente daquilo, eu olhei para aquela situação, eu refleti sobre ela e eu cheguei à conclusão de que é aquilo mesmo. Então, essa parte do ETP, ela nos convida a refletir mais assertivamente sobre a solução. Intuitivamente, gente, eu já mencionei isso também, a gente já faz um pouco disso. Né? A gente que está aqui, e aí assim, né? Eu vou incluir vocês na lista, porque numa turma de 30 pessoas, nós temos aqui 6, e eu já conheço 6 aqui, porque estão me acompanhando na tutoria. Então, eu sei que vocês são pessoas que se importam realmente com os processos e estão aqui para aprender. Então, a gente que está ali envolvido com o processo de compra, quer comprar bem, quer se envolver, quer prestar um bom serviço, quer realizar atividade adequadamente, a gente já faz isso tudo intuitivamente.
Mas é muito importante que a gente formalize, deixe o registro e siga ali, né, as etapas para que a gente não deixe nenhuma ponta solta, nenhum rastro que vai me impactar depois no processo de compra ou pior, vai me impactar depois na execução do contrato. Então, é isso que essa parte aqui se propõe a fazer dentro do ETP. Então, vamos lá. Eu vou descrever agora nesse item a solução como um todo, de cabo a rabo, início, meio e fim, tudo que eu pensei relativo à solução. E aí, eu vou chamar a atenção aqui para o exemplo que eu dei, que eu estou comprando bebedouro lá para a unidade do Michel, né, Michel? Depois, na hora que acabar a tutoria, o Michel vai me cobrar esse bebedouro. Então, eu contei para vocês ontem, já contei em outras oportunidades também, que para ter bebedouro, lá para a unidade do Miguel, para todo mundo tomar água fresquinha, gelada, nesse calorão que está fazendo, eu vou precisar do bebedouro. Eu vou precisar do ponto de água, eu vou precisar do ponto de esgotamento, eu vou precisar do ponto de energia, eu vou ter que comprar refil, eu vou precisar de mão de obra para trocar esse refil, eu vou ter que arrumar um bebedouro que tenha um refil de troca simples e fácil para que alguém da minha unidade mesmo possa fazer. Eu tenho que pensar na manutenção desse bebedouro, eu tenho que pensar o lugar que ele vai ficar para atender né, o maior número de pessoas possíveis da unidade. Enfim, tudo isso é minha solução. Porque o que eu quero não é o bebedouro, o que eu quero é prestar um bom serviço e disponibilizar água potável e fresca para todos os usuários. Então, eu vou contar isso tudo aqui. Aqui que eu vou contar da morte da bezerra. E na minha perspectiva, Josiane, a gente não vai pôr o que vai pegar a gente no laço depois, né? Assim, que possa nos prejudicar. Mas, na minha opinião, eu gosto de escrever tudo, ser minuciosa, explicar prós, contras, impactos, por que eu tomei cada uma das decisões. Então, aqui eu vou falar do bebedouro, eu vou falar do tamanho, eu vou falar se ele vai ter acionador automático ou não, e vou falar assim, eu escolhi o acionador automático, que a gente teve aí uma pandemia, que tinha questão do contato físico, então é melhor a gente prevenir do que a gente remediar, misericórdia, vai que aparece um outro perrengue desse, Deus abençoe que não, mas já está aí comprado, o acionador automático é mais higiênico, o ponto de energia a gente não tem, mas eu consigo puxar de tal lugar e viabilizar aqui. A equipe que está aqui mesmo consegue fazer isso. Eu vou contar tudo. Fechei minha solução, amarrei minha solução. Nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Por que que isso é importante? Né? Por que que isso é significativo? Veja bem, no exemplo do bebedouro, há a possibilidade de que esse ATP gere apenas uma contratação, pelo menos de imediato, né, que é a compra do bebedouro. E aí, pensando na solução como um todo e registrando a solução como um todo, é possível a nós e a quem assumir o lugar, ou a outras pessoas da gestão, ou futuramente, quando a gente for comprar mais bebedouro, é possível resgatar o histórico pensado para aquela solução. Por que se pensou no bebedouro de 50 litros e não no de 25 litros? Por que se pensou no bebedouro de acionador automático? Por que esse bebedouro tinha esgotamento? Então, cria um registro que vai nos ajudar futuramente a entender essa solução. Seja para execução contratual, aqui é um caso de fornecimento, né? Mas vamos pensar que a gente esteja falando num serviço, na contratação de um serviço. Quando eu descrevo na solução tudo que eu quero naquele serviço, por que eu escolhi A, não escolhi B e tudo mais, quando o gestor, o fiscal, o pobrezinho do fiscal, for acompanhar a fiscalização desse contrato, ele vai falar assim, nossa, e olha, o Paulo, ele pôs isso aqui no contrato, essa obrigação aqui no contrato, porque, olha só, ele pensou que na solução ia precisar atender isso, isso e isso. Então, essa obrigação é porque o Paulo identificou tal necessidade na hora que ele foi mapear a solução.
Percebem como isso cria aí um histórico bacana para nós, importante para nós? Porque quando você entra na gestão de uma unidade que lida com prestação de serviço e contratos, que você não tem isso, que você tem que ficar adivinhando. Nossa Senhora! Eu lá, na hora que eu voltei para a cidade administrativa, que a gente reassumiu, né, de uma gestão anterior, a gente que ajudou a pensar nos serviços lá no passado, teve dificuldade. Imagina uma pessoa que não tem experiência ali com aquela lida do dia a dia, né? Então, contei a solução inteira. Pensei nela toda, começo, meio e fim. Pensando a solução como um todo, é possível eu dizer se eu vou optar pelo parcelamento ou não da contratação. Como assim, Josiane? Como assim? Que se eu precisar do ponto elétrico para ligar o bebedouro lá do Michel, que hoje eu não tenho, eu vou precisar de um serviço de eletricista, correto? E aí, não é muito Josiane, trivial. Pois não. esse parcelamento, então, pode ser entendido como se fosse um complemento, algo a mais? Da solução, pode ser. Eu vou explicar aqui. Que pode ser o Tá. complemento da solução, ou pode ser, inclusive, uma divisão dentro da solução. Eu vou Tá. até, Paulo, não vou dar esse exemplo do, Bebedouro. eu vou dar do bebedouro, mas vou dar um exemplo real do que a gente passou lá na cidade administrativa, tá? Beleza. Ok. É, como eu disse, né, o bebedouro que eu estou prometendo, Michel, aqui publicamente na aula gravada, a gente comprou lá na cidade administrativa. E a gente comprou com a instalação. Então, eu comprei o bebedouro instalado, tá? Assim estava descrito lá no meu termo de referência. O que isso significou para mim? Se vocês já foram à cidade administrativa, vocês sabem como é que lá nada é trivial, né? Nada é facinho de resolver. Então, o cara me entregou o bebedouro. Aí, não sei se você sabe, fica aí de curiosidade, de informação importante, se um dia for necessário. Carro alto, né, caminhão, caminhonete maior, não entra no subsolo da cidade administrativa, porque é para deixar a nossa vida fácil, com certeza, né? Então, o cara tem que descarregar o bebedouro do caminhão, tem que pôr numa caminhonete menor, entrar com o bebedouro no subsolo, chegar lá e vou falar assim: esse bebedouro de 50 litros vai ser instalado no terceiro andar gerais lá do ímpar, que é o lado em que eu fico. Aí ele foi lá, subiu com o bebedouro, e levou lá no lugarzinho onde eu precisava, pegou lá, fez a conexão no ponto de água, fez a conexão no ponto de esgotamento, ligou na tomada e testou e falou assim: olha, Josiane, está aqui o bebedouro funcionando, pode dar recebimento definitivo, por exemplo, tá? E aí, Paulo, o que acontece? Nem todos os lugares que eu precisei instalar esse bebedouro tinham ponto de água e de esgotamento lá disponíveis. O que eu poderia, talvez, fazer? Assim como eu pedi ele instalado, né, eu podia colocar assim como obrigação, que o fornecedor vai ter que viabilizar todas as condições para que essa instalação seja feita. Não podia? Muito provavelmente o jurídico ia me pegar na curva lá depois, mas enfim, eu podia ter feito isso? Podia, mas eu não fiz. E por que eu não fiz isso em relação ao ponto de água, mas fiz em relação à instalação? Porque esse ponto de água, esse serviço pode ser prestado por um bombeiro hidráulico, que não tem nada a ver, que não mexe com bebedouro, não sabe fazer nada, certo? De bebedouro. E aí, isso poderia se configurar num lote específico e o bebedouro em outro. E por que eu pus a instalação aqui com o bebedouro? Porque a instalação era simples, era praticamente conectar ele nos pontos e pôr para funcionar. Então, eu não parcelei essa demanda aqui, mas a outra eu parcelei. Se eu tivesse posto tudo junto, o bebedouro instalado com o ponto de água disponível, o ponto de energia disponível,
muito provavelmente eu ia restringir demais o meu mercado, né? Ou ia induzir para o cara subcontratar indiretamente e talvez até me cobrar isso. Vocês concordam comigo? Eu falei assim, o cara que vende bebedouro, ele ia fazer o seguinte, ele ia lá contratar o seu Zé, que fica ali na esquina, que é bombeiro hidráulico, o seu Zé ia cobrar dele R$ 50 por bebedouro e ele ia me cobrar 100. Vocês concordam com esse entendimento? Paulo, você que perguntou aí, fica clara essa questão do parcelamento? Tá ficando claro. Claro Ótimo. que ainda vamos ver com outros exemplos também, né? Para a gente poder Isso. Aí, um criar. outro exemplo que eu vou falar do parcelamento, ele pode ser dentro do mesmo objeto mesmo. Vou também dar um exemplo real. Quando a gente mudou para a cidade administrativa, você que já trabalhou lá, Paulo, você sabe que lá tem aquelas mesinhas bonitinhas, lá, estações de trabalho, aí tem as que ficam do lado de fora das salas fechadas, as das salas fechadas. Então, nós compramos um mundo de estação de trabalho de mobília. Desse mundo de estação de trabalho de mobília, a gente tem, deixa eu fazer a conta aqui, 1x, 2x, 4x, 6x, 12x. A gente tem 5 modelos de estação de trabalho diferente, distribuídos pela cidade administrativa toda. Só que o volume, o montante de estação de trabalho que a gente comprou, nunca antes na história desse país foi comprado. E o nosso prazo era curtíssimo, íssimo. Diante disso, e o mercado de imobiliário é um mercado assim, que é muito organizado, não sei se vocês têm contato, é um mercado muito organizado, é um mercado que está acostumado a lidar com licitações. Então, assim, se é que vocês me entendem, é um mercado que a gente tem que ficar mais esperto, assim, né? Alguns mercados são mais específicos, a gente não pode deixar o fio da meada correr, não. O que se chegou à conclusão? Então, era tudo igual. Não havia diferença nesse montante todo, a não ser por modelo, tá? Assim, conforme especificação e conforme linha de fornecimento, poderia ter sido fornecido por um único fornecedor. No entanto, esse montante todo foi dividido em 4 lotes idênticos. O escopo que tinha no lote 1, tinha no lote 2, tinha no lote 3, no lote 4. Por que houve esse parcelamento aí, já que era tudo igual, já que eu já sabia que o mercado conseguia me fornecer? Por 2 motivos. Primeiro, que o nosso volume era enorme. Então, poucos fornecedores do mercado teriam capacidade técnica para nos fornecer esse volume. Se a gente tivesse deixado em um lote único, a chance do cara ganhar, me oferecer um preço e estar subcontratando o mercado todo por trás aqui, me cobrando mais caro, era muito grande. Muito grande. Então, o primeiro ponto, que foi esse motivo que a gente passou a dividir por lote. O segundo ponto é que o nosso prazo era muito curto e era um item muito prioritário, muito importante do processo para a gente deixar na mão de um cara só. Se o cara me desse um cano, me atrasasse, ele ia só impactar a entrega mais importante daquela gestão, daquele governo, né? Então, optou-se por esse parcelamento, ainda que, inicialmente, numa primeira análise, fosse possível manter tudo em um lote único, ok? E aí, assim, quando a gente pensar em parcelamento, também a gente tem uma linha tênue, tá? Que a gente tem que considerar os pesos e contrapesos ali. Essa linha tênue tem que possibilitar a maior competitividade possível na divisão de lotes, sem prejudicar a minha execução. Então, a gente fica ali, ó, no meio do caminho, sabe? Assim, eu, numa época da minha vida aí como compradora, eu
queria colocar tudo num lote só, entendeu? Porque para mim era mais fácil, porque eu tinha 5.799 contratos para gerenciar, para fiscalizar. E eu era só eu, assim. Então, eu falei assim, vamos pôr isso tudo aqui num contrato só? Porque aí é um cara só, é uma nota fiscal só para atestar, é um empenho só, é só um para eu xingar. E tem um tal também do cara falando assim, né? Ah, o meu serviço é feito aqui em parceria com o do fulano. Aí o fulano fala que não está fazendo direito porque o ciclano não entregou bem. Aí o Beltrano falou isso por causa disso. Aí fica um pondo a culpa no outro e você, ó, perdido ali no meio do caminho. Então, a ideia do parcelamento é essa. Paulo, consegui esclarecer? Você tem mais aí alguma questão? Quer discutir mais algum Não, ponto? ficou bem apresentado, porque antes me suscitava essa questão do parcelamento um pouco como se fosse fracionamento. Claro que, às vezes, pode ter esse perigo, né? Mas ficou claro agora. Você É. justificou bem, né? Justificaram bem para o jurídico aprovar esses lotes aí, motivando, dá para fazer. E aí, na prática, uma outra coisa que a gente pôs lá no edital também é que cada fornecedor poderia participar. Essa licitação foi emblemática, assim, sabe? Um dia eu conto para vocês. Ela foi um pregão presencial, o povo montou protótipo. Essa licitação durou 1 semana e meia. O, Tinha 2 armários inteiros de papel de processo instruído dessa licitação. Foi bem interessante essa história para contar para a vida. E lá no edital estava escrito que cada fornecedor poderia ganhar até 2 lotes do escopo da licitação como um todo, né? Que não era só a estação de trabalho, não. Tinha cadeira, tinha uns mobiliários mais específicos de malote e tal. Mas aí, no nosso caso, na prática, apenas duas fornecedoras venceram esse lote de estação de trabalho, sabe? Então, acabou ficando um prédio ficando com um e o outro prédio ficando com outra. E eu já trabalhei nos dois prédios. Aí você fala assim, Minas é relegado, né? Lá tudo é pior, né? Assim que o povo fala. Lá tudo, o carpete é mais feio, a cadeira é mais feia, é assim que eu escuto Era o lá nesse. primo pobre, né, pessoal? Fala do primo Isso, pobre. exatamente. Aí, Eu lembro disso. para mais azar nosso ainda, o elevador que estragou é de onde? Do Minas. Só para o povo reforçar a ideia, mas a gente gosta dos dois prédios da mesma forma, viu? Tá certo. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem. Verdade o quê, Gisele? Me conta, que o Minas é relegado? Você também acha? Sim, Você tá no, não, você não está no Minas, a FMI está no Gerais, não tá? no Gerais, eu tô no Gerais. Depois você vai lá me visitar, lá na Intendência, para eu te conhecer. Tá bom. Então, do parcelamento é isso. E o outro ponto, a outra análise que a gente vai fazer, contratações correlatas e interdependentes. O que a gente vai trazer nesse ponto aqui? Primeiro, a gente vai trazer as contratações correlatas, que são aquelas que são parecidas com a minha, que podem ser usadas como parâmetro no meu futuro processo de compra. Então, eu vou trazer aqui, para quem for fazer o termo de referência depois, falo assim, olha aqui, fulano contratou assim, desse jeito lá em tal lugar, desculpa, ciclano contratou, a gente mesmo já contratou aqui no passado, olha, assim, assim, assado, tal. Dá uma olhada lá nessas e faz essa lista. Para que quando for fazer o TR, na hora que o cara precisar entender melhor de um serviço, da especificação de um serviço, já tem a listinha lá para facilitar a vida dele. E muito provavelmente esse cara vai ser, inclusive, você. Então, né, quanto melhor você fizer agora, melhor você, mais organizado você fica no futuro. E as contratações interdependentes? Aquelas que em que a contratação que você está pensando, a solução que você está pensando, vai respingar aí, vai impactar. Então, deixa eu pensar aqui. Eu vou lá no livro, no e-book, eu pus um exemplo, acho que sobre TI.
Deixa eu ver se eu consigo pensar uma outra ideia aqui. Na verdade, por exemplo, assim, eu tenho um software. Eu tenho um software que gerencia aqui a fiscalização do contrato, por exemplo, né? Que me ajuda a organizar a verificação que o fiscal faz lá nos contratos da cidade administrativa. A gente até tem um desse mesmo. E aí, vamos supor que eu queira contratar um sistema que vai vincular o meu sistema de chamados a essas fiscalizações, de modo que faça assim, na medida em que abre um chamado de prestação de serviço no andar tal, prédio tal, para o serviço tal, depois que esse chamado for finalizado, ele vai acionar a necessidade de uma fiscalização aqui. Então, os dois sistemas precisam se comunicar. E aí, eu preciso, então, colocar aqui nessas contratações interdependentes, escrito assim: olha só, pessoal, não se esqueça que esse sistema aqui tem que conversar com o sistema do coleguinha, porque senão a funcionalidade não vai dar certo. Eu fico pensando no tal do ERP, né? Que diz que vai substituir o CIAF. Vocês já escutaram isso, com certeza, né? Porque desde que eu sou estagiária, eu escuto que vai ter um sistema único que vai substituir todos os sistemas corporativos do Estado. Quem já escutou isso, me conta aí no chat. E já tem um tempinho que eu não sou estagiária, viu? E aí, por exemplo, esse sistema novo, ele tem que conversar com algumas plataformas gerenciais, seja dentro do Estado, imagino que dentro da Receita Federal também, com compras. Então, isso tudo precisa estar mapeado e identificado, porque na hora, se eu esquecer disso, eu vou falar assim, putz, esqueci que o sistema tinha que conversar lá com o meu sistema de fiscalização, com o meu sistema de gestão de patrimônio. Aí eu crio um Frankenstein, né? Eu faço um pedaço do processo aqui e outro pedaço do processo ali. Deu para entender quais são essas contratações correlatas e interdependentes? Resultados pretendidos. Esse ponto eu gosto muito, porque ele é todas as vezes que eu vou lidar com o ETP, em que eu vou chegar a esses resultados pretendidos, eu acho super desafiador. Por mais que esteja na minha cabeça o que eu quero com a contratação, o que eu quero solucionar, quando eu preciso pôr no papel os resultados pretendidos, sempre me dá assim, um certo, vamos dizer assim, desconforto, não é essa palavra, assim, uma certa ansiedade, assim, porque a gente sabe, mas não consegue expressar. A gente sabe o que quer, mas às vezes não expressa adequadamente, né? E por que tem esses resultados pretendidos aí? A gente vai botar no papel onde é que eu quero chegar com aquela solução. O que aquela solução vai me trazer, né? De benefício, de pós-execução. E é um olhar que a gente também não estava acostumado a ter. Vocês se lembram que eu falei que a 8666 ela focava muito no procedimento de compra, fase interna, fase externa, processo licitatório e contratação? Então, agora a gente está ampliando o nosso escopo. Então, a gente está falando de ETP, de planejamento, e o ETP está me convidando a pensar assim, e depois? Que seu contrato estiver assinado e seu processo estiver executado ou sendo executado, já estiver finalizado ou sendo executado. O que você quer com isso? E aí, na medida em que eu ponho isso no papel, eu elenco essas etapas, os resultados que eu pretendo, eu acho que me leva a duas questões positivas. Primeiro, que na hora que eu puser no papel o que eu quero, eu vou conseguir o que eu pretendo com essa solução, eu vou conseguir refletir no sentido de que, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu preciso? Ou será que tinha um aspecto, um resultado muito específico que eu queria e que eu não estou conseguindo vislumbrar aqui como resultado dessa solução? Será que por isso eu vou ter que voltar lá nos meus requisitos
da demanda, da necessidade, e acrescentar alguma coisa, ou tirar alguma coisa, ou eu tenho que pensar num aspecto aqui na minha comparação de soluções que eu não tinha pensado e talvez eu vou mudar a proposta dessa melhor solução. Então, é uma retroalimentação, vocês conseguem perceber? O simples fato da gente refletir sobre esses resultados, né? E se eu vou conseguir alcançar os resultados que eu tinha lá em mente e que estão correlacionados à minha necessidade, com aquela solução, já me faz construir um ETP mais fortalecido, mais maduro, né? Mais concreto. Primeiro ponto importante de fazer o resultado pretendido. O segundo ponto, na minha perspectiva, ele vai nos ajudar lá no final, depois que esse contrato, que esse processo for finalizado. Por exemplo, se for um contrato de serviço continuado, em que é possível a renovação, essa listagem de resultados pretendidos vai dar arcabouço ao fiscal e ao gestor do contrato e à autoridade competente a avaliar se vale a pena ou não a renovação desse contrato. Porque vai estar escrito lá assim, olha, eu tinha esse problema aqui, eu escolhi essa solução, e com essa solução eu pretendia esses resultados. Esses resultados que eu pretendia e que eu precisava, e que eu escrevi lá na minha fase de planejamento, eles foram alcançados? Não, não foram. Ok, não foram, mas o que não foi alcançado com esse resultado trouxe impacto negativo para a minha necessidade? Deixou minha necessidade capenga, mal atendida? Ah, Josi, deixou. Deixou. Foi ruim, não foi bom, não. Então, é bom que eu renove esse contrato? Não, é bom que eu renove esse contrato. É claro que eu não vou fazer só com isso, né? Eu vou pegar lá o fiscal, o gestor, vou avaliar como é que foi a execução, blá, 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 mas nos ajuda a pensar sobre aquela solução, né? Sobre o planejamento, sobre a execução. Se cumpriu, ótimo, está todo mundo feliz. Se não cumpriu, então eu estou entendendo que não é um contrato para ser renovado. Ou então, eu executei todo o meu contrato, vou precisar buscar uma nova solução para aquela demanda. Eu vou fazer esse processo retroalimentado também. Olha só, nesse contexto aqui, quando a gente foi fazer o ETP dessa contratação, eu tinha essa necessidade delimitada, eu escolhi essa solução, eu pretendia esses resultados e foram esses aqui que eu consegui. Então, o que a gente pode repensar aqui? Seja da solução ou até mesmo da delimitação da necessidade dos seus requisitos, para que nessa nova contratação os resultados necessários sejam de fato alcançados. Ok? Tá dando para entender e me acompanhar no processo? Providências a serem alcançadas. Obrigado, viu, José? Providências a serem adotadas, né, alcançadas. Eu estou falando que a professora não está boa, a professora está dando aula, eu já quase não sei meu nome. Vamos lá. Olha, isso é um negócio que agora a gente já está mais calejado lá na cidade administrativa, né? A gente já está mais experiente, vamos dizer assim. Mas nós já apanhamos disso, eu já apanhei disso tanto na minha vida. Vou contar um caso para vocês aqui. Eu, quando comecei a trabalhar lá na intendência, eu era novinha de experiência, de trabalho, de tudo. E aí eu cuidava de umas aquisições de equipamentos que, nossa senhora, não tinha ETP na época, eu passava uns perrengues danados, sabe? E aí, quando entregar equipamento, era um Deus nos acuda, porque eu sempre deixava uma ponta para trás. Eu sempre, ou o cara não me mandava a placa do carro para parar no carro de descarga, ou ele chegava lá e falava assim, não trouxe
para carregar, não? Não vou carregar, não. Eu falei, vai carregar, porque no edital está escrito que você vai carregar. Ah, mas sozinho não dá conta. Eu falei, então volta, porque eu não vou. Só que às vezes eu não podia falar, então volta, porque tinha prazo. E assim, esse ponto também das providências a serem adotadas, eu acho que é muito interessante, muito importante e ajuda demais. Por quê? Porque aqui, meu amigo, você vai fazer lá o seu brainstorm e vai fazer o seu levantamento do que é que precisa ser feito para a solução ser implantada. Então, assim, a gente já pegou muito perrengue na cidade administrativa e disse, vamos contratar tal coisa, vamos contratar, beleza. Aí chega lá e fala assim, nossa senhora, como é que vai subir isso na escada? Onde é que vai guardar isso? Ai, meu Deus, o negócio está lá embaixo, eu não tenho lugar para guardar. Onde é que vai guardar? Ai, meu Deus, tinha que instalar, tinha que eu tinha que pedir a entrega do X junto com o Y. Tinha que chegar assim, ó, juntinho, no mesmo dia. Não chegou, me avacalhou toda. O cara do X que precisava fazer a instalação e dependia do Y, não vai conseguir, vai precisar voltar depois. Então, aqui no Providências a serem adotadas, a gente vai pensar tudo o que precisa fazer para a minha solução ser aplicada direitinho, bonitinho, sem erro. Por exemplo, lá na cidade administrativa, quando vai ter entrega, eu preciso pedir carga e descarga, eu preciso avisar para o cara que ele tem que parar lá no carga e descarga, que ele tem que ter um veículo menor para entregar. Eu preciso dizer que ele vai precisar de carregador, que ele vai precisar de carrinho. Eu preciso analisar o horário que ele vai chegar lá para o elevador de carga, porque, por exemplo, ao final do dia, o elevador de carga está praticamente todo mobilizado com a retirada de resíduos da cidade administrativa. Então, eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar que lá é um ambiente de trabalho. Então, dependendo do tipo de impacto, barulho que tiver acontecendo lá, pode ser prejudicial e eu preciso organizar, eu preciso, no mínimo, avisar as pessoas quanto a isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que pensar na realidade da cidade administrativa. Barulho, por exemplo, se for uma atividade que precisa ser fora do expediente, eu preciso prever que tem que acender a luz, que tem que ligar o ar-condicionado, que não é um negócio trivial de fazer. Então, aqui, nós vamos elencar tudo o que precisa ser feito para viabilizar a solução. Também me poupa problema lá na frente. Vocês concordam comigo? Então, eu posso, inclusive, aqui, fazer um plano de ação, listando tarefa, atividade, responsável e prazo, para facilitar a minha vida. No caso, por exemplo, né, que a gente falou do bebedouro do Michel, vamos supor que ele não tem o ponto de água lá disponível. Então, ele vai colocar ali que antes do fornecedor entregar, ele tem que disponibilizar o ponto hidráulico, e esse ponto hidráulico vai depender ou de uma contratação direta, ou da compra de material, ou de pedir um funcionário emprestado da unidade tal que consegue fazer isso para organizar. Por quê? Se o bebedouro chegar lá e as providências prévias não tiverem sido adotadas, vai impactar minha solução. Então, é aí mais um convite à reflexão sobre as entregas para evitar me pegar de calça curta lá na frente. Aí, por exemplo, lá na cidade administrativa. Eu preciso da placa do veículo para entrega. Ou eu preciso prever que alguém vai ter que acompanhar essa entrega, então a entrega vai ter que ser em horário comercial. Aí, quando eu for fazer o meu processo de compra, eu vou colocar isso lá como uma obrigação do fornecedor, para evitar correr o risco de como correu comigo, infelizmente, no meu registro de preço do refrigerador vertical, a gente tinha feito um termo de referência considerando um parâmetro, o termo de referência virou registro de preço. O que aconteceu? Não ficou especificado lá que a entrega era no andar. O que aconteceu? Tive que arrumar um jeito de subir o refrigerador para andar por conta própria, sem ter mão de obra para isso, tá bom? Se a gente sentar, pensar e revisar, e lógico, né? Usar as anotações que a gente fez, a gente se organiza e se previne desses inconvenientes.
Possíveis impactos ambientais. Esse aqui é um ponto que, para mim, é muito desafiador, apesar de eu ter brincado com a Gisele, que eu tenho minha irmã Gisele, que também é da área ambiental. Eu tenho pouca facilidade para pensar em impactos ambientais que não sejam muito triviais, como logística reversa de itens contaminantes, gestão de resíduos de itens contaminantes, por exemplo, né? De maneira mais geral, eu tenho mais dificuldade. Mas eu até mencionei na outra aula que eu não tenho certeza se no material complementar do módulo 2 ou se no material complementar deste módulo tem lá um link de um caderno da AGU que nos ajuda a fazer essa construção em relação a medidas mitigatórias de impactos das nossas contratações. Por que isso é importante? Existem várias medidas mitigatórias que, além do meio ambiente em si, né, que nós também, todo mundo morrendo de calor, porque a Terra está pedindo socorro, né, que é o mais urgente, várias das medidas ambientais, inclusive, trazem responsabilidade para o contratante também. Então, por exemplo, o descarte adequado de resíduos, se o seu fornecedor não fizer o descarte adequado de resíduos, em várias situações, você também pode ser responsabilizado por isso. Então, é de suma importância prever. Lá na cidade administrativa, a gente tem um contrato de manutenção predial que tem a questão do descarte das lâmpadas. As nossas lâmpadas são resíduos, né? As lâmpadas queimadas são resíduos contaminantes. Existe todo um protocolo e uma comprovação para o adequado descarte dessas lâmpadas. Isso é nos exigido tanto na fiscalização como no âmbito do plano de gestão de resíduos da cidade administrativa. Do mesmo modo, o resíduo hospitalar, que a gente tem lá o serviço de urgência e emergência, a gente também precisa manter uma fiscalização adequada em relação a esse resíduo. Nesses casos, né, existe legislação que imputaria ao contratado fazer esses procedimentos para além do meu termo de referência. Mas, primeiro, eu preciso saber, é importante que eu estude, tenha conhecimento sobre isso, e vão ter casos em que não, que vai ser uma iniciativa da própria administração. Eu vou citar um exemplo que um colega de vocês trouxe na turma da manhã, que eu acho que eu já até mencionei, que eu achei assim, muito interessante e pouco trivial. Ele estava nos contando que ele precisou trocar os extintores de incêndio da unidade em que ele atua. E aí ele me descreveu algumas coisas em relação à situação que ele enfrentava lá. Primeiro, em relação ao quantitativo, que ele instintivamente achava que era grande, mas não tinha certeza se o quantitativo era exigido ou não. Ele nos disse que lá tinha uma incidência grande de descarga inadequada de extintores, e, diante disso, ele também nos falou que lá tinha extintor de pó químico, que, quando a descarga, né, seja necessário ou não, ele acaba sendo contaminante, vamos assim dizer, né? Ele acaba trazendo impactos para o meio ambiente, até para as pessoas, porque não é um resíduo natural, vamos dizer assim. E ele nos disse que ele estudou a respeito da legislação vigente e chegou à conclusão de que ele não ia mais pedir, ele reviu o quantitativo de extintores, então ele passou lá de 43 para 29, e ele mudou o tipo de extintor, passando de extintor de pó químico para extintor de amido. Que assim, parece que o de pó químico ele é mais abrangente, vamos dizer assim, mas para a realidade dele o de amido era suficiente. E tirou aí uma possibilidade de contaminação do outro tipo de extintor. Olha que interessante, que bacana a proposta dele. Né? Vocês vão ver que no do armário, que a gente vai passar aqui, também existe uma proposta aí de reutilização dos resíduos, né?
É bem interessante. E um ponto também super bacana é que a nova lei de licitações, ela coloca como um dos possíveis critérios de julgamento de uma licitação o menor dispêndio para a administração pública. E dentro desse menor dispêndio, é possível a gente incluir, inclusive, o menor impacto ambiental da solução. Então, olha que legal, é possível que a gente até contrate uma solução que não seja, vamos dizer assim, né, a mais barata, mas que a gente vai trazer aí para a discussão de que como o impacto ambiental é menor, que a gente vai utilizar aí esse critério do menor dispêndio como critério de julgamento da contratação. Acho isso bem interessante. E, por fim, o nosso super arremate final, em que nada mais vou fazer do que contar a história. Tinha esse problema, levantamos essas soluções, entre essas soluções, a gente escolheu a de cá, pensamos nisso em relação a essa solução, então, está finalizado, vamos ter que fazer essa contratação, ou vamos ter que fazer essas contratações, ou chegamos à conclusão de que nenhuma solução nos atende da melhor maneira possível, estamos suspendendo ou abortando contratações decorrentes desse estudo técnico preliminar. Um outro ponto importante também que eu não falei quando eu falei da escolha da solução, mas que eu acho que é bom a gente tratar, é que assim, nem sempre melhor solução significa solução perfeita. Eu falei isso indiretamente, né, na hora que eu estava explicando, mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Nem sempre melhor solução é solução perfeita. Ela é melhor solução naquele contexto, ok? Eu falei um pouco sobre isso no nosso último encontro, que eu acho que eu falei do negócio do jardim, né? Que em um contexto a solução do jardim era uma. Eu falei, gente, se eu estiver confundindo, vocês me avisam aqui que eu explico de novo. Então, nem sempre a solução do ETP é o mundo das ideias de Platão em relação à solução inequívoca, tá? Então, desde que registrado e justificado, por que você seguiu o caminho de A e não seguiu o caminho de B? Aquela ali é a melhor solução que você encontrou, conforme os critérios trazidos pela resolução. Tudo bem até aqui? Quem ainda está aí? Comigo? Vamos aqui. Isso aí, Paulo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Alguém falou no chat que está aqui também. Gisele está aí. Isso aí, Gisele. Gisele, está lá na cidade de Eu. Quem estou aqui está também. Quem? Michel. Bom, Michel. Michel é que eu estou devendo o bebedouro, né, Michel? Exatamente, vou cobrar, viu? Isso, depois você vai lá me visitar. Vou tirar uma foto do bebedouro, vou mandar para você. Você já viu do nosso bebedouro? Eu acho ele lindo. Eu acho que deve ser o mesmo que a gente está pelejando aqui, mas vai dar certo. Vai, aqui, depois você me procura, que eu acho que tem até um registro de preço. Não, beleza, vou te procurar sim, com certeza. Então, para quem está lá na cidade administrativa, olha que tristeza o meu armário. Não é uma tristeza? Eu detesto coisa quebrada, gente. Detesto coisa mal arrumada, me dá uma sensação ruim de abandono, de mau cuidado. Dá até preguiça de trabalhar com um negócio desse, não dá? Então, diante dessa situação aí, a gente pediu, a gente previu para esse ano, pediu recurso financeiro para trocar os armários da cidade administrativa, os armários de MDF, que estão lá desde a obra, né? A época que a gente mudou. Então, essa era a nossa necessidade, a reforma dos armários de copa e refeitório da cidade administrativa. Esse ETP, ele está no material, tá, gente? Ele está no e-book, mas ele também está no material complementar para vocês olharem. E aí, no nosso restinho de tempo aqui,
eu vou tentar passar para vocês a construção que a gente fez para chegar na nossa solução aí, que virou um processo de armário. Então, quando eu fui delimitar minha necessidade, eu contei do contexto da cidade administrativa, contei que tem capacidade para 17 mil pessoas, que estamos lá, eu, Gisele, lá na FEMIG, que a gente gosta de almoçar lá e que o armário compõe o nosso ambiente. Disse que o armário estava lá desde o início da cidade administrativa, contei um pouco dos defeitos do armário, que o armário tem, de dobradiça, de encharcamento. A gente tinha um problema lá na cidade, a pressão da água lá é muito forte. E no início da cidade administrativa, que não conseguia muito bem controlar a água, os purificadores de água eles estouravam todos os dias, encharcavam o armário, inundava copa, inundava o corredor, molhava o carpete, era um Deus nos acuda. E os armários foram aí encharcando ao longo do tempo. Enfim, contei toda a minha história triste, porque delimitar a necessidade é contar uma história triste, né? Falar assim, olha, coitadinho de mim, estou precisando disso, olha como eu sofro. Então, a gente fez isso. Outra coisa que a gente pontuou também é que nunca houve manutenção desses armários. Então, a gente não podia falar muito sobre histórico de defeito, não podia falar muito sobre tempo de depreciação, gasto, enfim. Contei isso lá no ETP. Diz que essa demanda estava prevista no planejamento anual de compras, estava mesmo, estava prevista inclusive no planejamento orçamentário. E como requisito da minha potencial contratação, o que a gente elencou? O detalhamento da estrutura do armário. Então, eu disse, né, de dimensões gerais, eu disse que era de MDF, disse a cor, disse lá a quantidade de porta, dobradiça, tem até uma fotinha do caderno de especificações desse mobiliário. Então, eu contei lá que o que eu precisava era que o armário reproduzisse a especificação que tinha lá hoje. Cá entre nós, se eu quisesse mudar isso, eu poderia? Não poderia. Se eu quisesse chegar à conclusão de uma outra estrutura do armário, eu poderia? Poderia. Esses requisitos poderiam ser flexibilizados se eu tivesse algum problema com a minha solução? Poderiam, tá? Poderia. Mas no nosso contexto, a gente manteve esses requisitos aí. Vamos reproduzir o que já tem. Tá bom? Vocês conseguem, quando eu coloco que poderia, que não poderia, vocês estão entendendo do que eu estou... eu estou conseguindo me expressar do que eu estou querendo colocar? Isso era algo assim primordial para a minha solução? Não necessariamente. O que eu tenho lá de problema, que eu teria lá de desafio, é que o tampo desses armários, deixa eu mostrar para vocês aqui, é uma bancada de mármore. E aqui é a pia, né? E está fixado na parede. Então, se eu fosse criar uma outra estrutura aqui, eu ia ter que considerar como é que ia ser a fixação desses itens aqui. O que talvez fosse me dar mais trabalho. Né? E eu não tenho lá na nossa equipe profissional qualificado para analisar isso. Então, meu requisito foi definido, mas ele não era assim tão primordial nesse ponto, não, tá? Diz também no requisito que não está previsto manutenção inicialmente, mas também expliquei que a gente não estava prevendo manutenção porque esses bichinhos estão lá há 12 anos. Né? Esses estão muito ruins, mas tem uns que estão bacaninha. Se não fosse o estufamento da água lá do bebedouro que estourou, talvez a gente teria mais melhores. Então, a gente entendeu que manutenção não é um requisito primordial nesse momento, não é um gasto necessário. Fomos prospectar soluções. E aí, primeiro ponto, o que a gente fez? A gente lançou uma consulta pública para avaliar a reforma dos armários. Então, veja bem que qual que era a ideia que estava na nossa cabeça? A reforma dos armários, ok?
Então, a gente foi lá e lançou no portal de compras lindo, feliz, né? Vamos reformar os armários da cidade administrativa. Diga-me como, por favor. A consulta ficou publicada lá 2 semanas, nenhum filho de Deus apareceu. A gente ligou para o povo, explicou, falou, venha me ver, por favor, marque sua visita. Ninguém nem tchum. Aí a gente, triste, voltou para casa para discutir no CTP. Nesse ínter, alguns fornecedores apareceram posteriormente à visita, à consulta, e marcaram visitas conosco. E aí foi muito bacana, porque na conversa com o mercado, a gente sentiu, a gente entendeu, na verdade, e assim, não como um direcionamento, tá? Mas como havia argumento plausível para isso, que a reforma do armário não seria algo viável para o nosso contexto. Por quê? O fornecedor conseguiu me convencer que, para eu listar essa reforma desse armário, eu ia ter que ter plena convicção sobre, vamos dizer assim, a qualidade de cada uma das peças de MDF de cada um dos armários. Por que isso? Primeiro, eu ia ter que listar, né, o que ia ser trocado, o que precisaria ser trocado. Aí você pode falar comigo assim, não, Josi, mas você podia prever que ia trocar tudo e fazer um contrato por demanda. Aí, assim, você tem lá previsto todas as portas. Mas se você precisar trocar 20% só, está previsto no contrato. De fato, eu poderia. Mas aí o fornecedor me pegou quando ele disse assim, mas aí, e se você trocar a porta e a lateral do armário que você fixou a dobradiça estiver ruim, e aí você vai querer me cobrar a qualidade e a garantia desse serviço e eu não vou te dar. Porque o meu serviço está perfeito. O que não está perfeito é a peça de MDF antiga que estava lá. Aí, de início, eu não gostei muito, não. Mas depois ele me convenceu. O que vocês acham, vocês que estão escutando essa história? Vocês que estão comigo, o que vocês acham do argumento deles? Mexer com parte de carpintaria nunca é fácil, né? Esse tipo de material realmente. Por exemplo, eu estava trabalhando numa maternidade de Odete Valadares um tempo e a gente fez um pregão lá para adquirir todos os armários do banco de leite. Hum, E eu aí já tinha. usei o banco de leite lá do Odete, é sensacional, diga-se de passagem. Pois é. Aí na época eu era o pregoeiro lá. E a gente tinha esse projeto e não foi fácil também, foi várias discussões, porque eles tinham uma estrutura lá e tudo, mas por fim chegou-se a solução de fazer uma aquisição mesmo, sabe? Pois é, você vai ver que nós chegamos aqui no mesmo lugar, o Paulo. E você até me deixa mais tranquila de saber que vocês também caíram na mesma solução, né? E Sim, sim. aí, a gente foi vendo que a reforma seria muito mais desafiadora para a gente, tanto para especificar, quanto para implementar e fiscalizar depois. Mas isso é conclusão, nós aqui estamos prospectando solução, né? Então, quais eram as soluções possíveis? A reforma dos armários, né, para a troca daquelas peças, daquelas partes, que a gente visualmente estava identificando que não estavam adequadas, a aquisição do mobiliário inteiro, a troca do mobiliário inteiro, segunda opção. E a terceira opção seria comprar o material e depois contratar o serviço de execução, tá? Então, foi com base nessas 3 possibilidades que a gente trabalhou. Existiam outras, tá? Eu vou contar para vocês, mas elas não compõem um ETP. É só para vocês entenderem que a gente discutiu mais amplamente e chegou à conclusão de que as mais viáveis é que iam para o ETP.
existia a possibilidade da gente, por exemplo, comprar o material e solicitar que órgãos que têm mão de obra de marceneiro pudessem fazer essa troca para a gente. Então, a gente começou a levantar isso, né? Parece que na época tinha um registro de preço que estava sendo aberto de peças, né, de MDF, de dobradiças e tudo mais. Só que o que acontece? A nossa demanda era muito grande. E com os órgãos que a gente entendeu, né, que poderiam fazer isso, como, por exemplo, o DR, a Sejusp, que tem os IPLs que são marceneiros, a gente entendeu que pelo volume da nossa demanda, não ia dar para garantir cronograma e prazo de execução. Então, a gente ficou naquela sinuca de bico ali, que a gente achou que não era eficaz a gente buscar essa solução. Então, a gente descartou, tá bom? Valor, aí, o que aconteceu? Fala, gente, vocês querem parar um minutinho? Todo mundo? O Paulo pediu 10 minutinhos. Vocês querem parar 10 minutinhos aqui e daqui a 10 minutinhos a gente finaliza o ETP? A gente já está assim. Isso. Então, o Luciano também concordou. São exatamente 15h30. Às 15h40 eu volto, tá bom? Vamos lá, pessoal? Ninguém larga a mão de ninguém que a gente vai conseguir terminar. Agora, né? Um pouquinho melhor revigorados. Voltando aqui o nosso ETP do armário, o que aconteceu na prática conosco? Aí vocês lembram que eu falei lá que a gente tinha 3 possibilidades, né? A reforma, aquisição de novos armários, serviço de marcenaria e comprar separado material e serviço. E aí, quando a gente conseguiu realmente conversar com o mercado, que algumas empresas foram lá, nos apontaram prós e contras, todas elas manifestaram que não teriam interesse, não trabalhariam nem com reforma, nem, por exemplo, com a prestação de serviço com material que não tivesse sido eles que tivessem comprado. E aí, né, fala que não vale a pena, não sei o quê, tal. Então, quando a gente foi estimar valor, a gente só conseguiu estimar o valor da aquisição de novos armários, porque o mercado não trabalhava com as outras soluções. Então, vocês percebem que na vida real, né, fica muito bonito eu falar aqui academicamente sobre o ETP, tal, elenca, tal, escreve, devaneia, mas assim, na vida real, ele é mais prático, mais objetivo, ele não dá tanto trabalho assim. Ele é bom para a gente pensar e refletir, mas às vezes a nossa reflexão já direciona para um ponto específico, né? E aí, quando a gente foi comparar as soluções, nós descartamos a solução de comprar o material e contratar o serviço, porque a gente não achou ninguém que fizesse isso. Existia só no mundo da imaginação, como de vez em quando eu falo aí com os meus filhos. Então, a gente comparou as 2 propostas. Reforma do que estava ruim e aquisição de novo mobiliário, né? E, muito naturalmente, os prós e contras das 2 soluções foram se evidenciando. E aí a gente acabou ficando, vamos dizer assim, refém, né, de uma proposta, porque na nossa cabeça a reforma era mais viável, porque ela seria mais barata. Já que eu não ia trocar todas as peças, as partes do armário, né? Ficaria mais barato eu reformar aquilo que estava precisando. Mas, primeiro ponto, vocês lembram que eu falei que a gente não conseguiu preço? Nenhum fornecedor quis colocar preço para a gente? Então, concretamente, eu não consegui
comprovar essa minha teoria de que reformar ficaria mais barato do que ter um armário novo. E, na palavra dos fornecedores, que eu também não consegui comprovar, eles disseram que, como o custo-benefício da reforma era bem pequeno, no sentido de, por exemplo, né, eu falei, troquei a porta do armário, pus porta nova, dobradiça nova e instalei. Como corri o risco de, por exemplo, eu de pendurar a porta lá na parede, na lateral do armário, e a lateral do armário cair, ia ficar mais caro eu trocar aquela parte agora e voltar a colocar a porta que caiu. Então, na conversa dos fornecedores, que eu fiquei meio assim, né? Que eu acho que, na verdade, era mais trabalhoso para eles do que, na verdade, mais caro, eles disseram que ia ficar mais caro, que ele ia me cobrar, por exemplo, a mão de obra de instalação da porta 2 vezes. Então, a minha teoria lá imaginária de que a reforma ficaria mais barata foi-se por terra. Então, foram esses argumentos aí que eu usei, né? A reforma demonstrou-se inviável, ninguém conseguiu nem mensurar escopo nem custos, porque eles falaram assim, às vezes você está vendo aqui o MDF por fora, ele está bonitinho, mas por dentro ele está todo poroso, está esfarinhando. Na hora que eu fixar aqui o parafuso, ele vai despedaçar, vai desfazer, você vai ter que fazer de novo, não sei o quê. Aí isso aí me convenceu, né? E diante disso tudo, a gente chegou à escolha de que a gente ia fazer a aquisição de novos armários numa proposta de solução diferente do que aquela que a gente estava inicialmente em mente, tá? No detalhamento da solução escolhida, a gente colocou tudo. Vai ter que desmontar o armário, ou as partes que estão lá, vai ter que descartar adequadamente, a gente vai ter que colocar um cronograma para fazer isso, porque a gente provavelmente vai ter que fechar as copas dos refeitórios em algum momento, e elas são usadas lá na cidade administrativa. Na medida em que eu fecho essas copas, eu tenho que redirecionar as pessoas para outros andares, que acaba sobrecarregando, eu preciso avisar as pessoas para elas não ficarem pé da vida de chegar com a marmitinha dela na frente do refeitório e chegar lá, está fechado, né? Eu tenho que pensar que, por mais que eu tenha passado as dimensões e a especificação dos armários, é necessário que o fornecedor faça medição em loco de todos os armários, porque vai que tem variação fática, né? Da montagem real lá, e ele vai lá e corta as peças, tudo de acordo com o que eu coloquei, depois chegar lá, a peça está com defeito, ele vai pôr na minha conta. Então, ele vai ter que medir isso tudo. Então, tudo isso faz parte aí do meu detalhamento da solução. Tá bem? Justificativa do não parcelamento. Aí eu vou chamar você, Paulo, porque esse aqui aconteceu. A gente teve um probleminha. A gente entendeu que não ia parcelar, não ia dividir em lotes, porque, primeiro, um fornecedor conseguiria nos atender adequadamente, né, com mão de obra e tudo mais, e a gente entendeu que não era adequado a gente, por exemplo, colocar um lote para desmontagem dos armários e descarte das peças, né, velhas, e um lote para montagem. Porque a gente entendeu que não era viável dentro do mercado, porque os fornecedores nos disseram que eles conseguiam fazer isso com destreza. Se a gente fosse fazer 2 lotes, a gente ia ter que ajustar o cronograma de um e ajustar o cronograma do outro. Enfim, nós achamos que administrativamente não valia a pena parcelar. Aí sabe o que aconteceu? Veio ressalva do jurídico, falando que era para eu dividir em 2 lotes, né, que recomendava dividir em 2 lotes, um em desmontagem, né, desmobilização dos atuais armários, e outro em montagem. E aí a gente justificou e bancamos que ia fazer tudo num processo só, tá? No nosso caso específico do armário, não havia nem contratação correlata no escopo que a gente precisava. Por quê?
Vou até fazer um desabafo aqui em relação à doutrina e prática, né? Quando a gente estuda doutrina de compras, é tudo muito bonito, né? Eu gosto, eu acho que faz sentido, eu estou, inclusive, defendendo aqui a doutrina com vocês, né? Esse papel que eu estou me prestando aqui. Mas a gente sabe que o mundo real não é tão perfeito como a doutrina, né? Então, por exemplo, quando manda colocar aqui contratações correlatas, aí me fez menção lá a Resolução 102, que manda procurar no banco de melhores preços, né, em banco de preços, para instruir a cotação. É muito difícil a gente achar processos com o mesmo escopo que o nosso para esse tipo de comparação. Não sei se é essa a opinião de vocês. Mas na nossa realidade lá na cidade administrativa, é sempre muito difícil, sempre muito desafiador. Porque a nossa entrega é complexa, porque o nosso quantitativo é grande, e ele apesar de um quantitativo grande, ele é concentrado num único lugar, a gente está sempre na capital. Então, assim, nesse caso, a gente não achou nenhuma contratação correlata para especificar, e não é escopo do nosso curso aqui, não, mas também quando a gente foi comparar preço, a gente não achou nenhum preço lá do termo de referência de banco de melhores preços que pudesse ser usado para essa comparação. Então, para os armários, qual que é o resultado pretendido? A gente quer a conservação do imóvel adequada, né? Ninguém merece trabalhar num lugar com as portas dos armários caindo, horroroso, igual estava lá. Conservação dos bens, porque as pessoas nos andares, e às vezes a equipe de conservação usa aqueles ambientes para guardar algum tipo de item, então é bom que o armário esteja adequado. A gente quer evitar acidentes com usuários nos refeitórios e copas. Colocamos aí também a garantir adequado armazenamento de resíduos e utensílios, porque, não sei se vocês já viram, parte daqueles armários são lixeiras nos refeitórios. Então, né, lá é o local mais adequado para condicionar os resíduos do refeitório, que fica tampadinho, fica organizadinho, tipo lixeira do McDonald's, sabe? E também padronizar adequadamente os ambientes da copa do refeitório, né? Por isso que a gente pediu todos iguais. Beleza? Providências a serem tomadas, todas providências operacionais. Definir cronograma, definir horário de atuação, informar os usuários dos dias que as copas deles vão estar em obra, direcioná-los, assim, procura a copa de cima, de baixo, da frente, desocupar os armários, definir um QG lá do fornecedor, onde ele possa guardar material, guardar ferramentas, esse tipo de coisa, identificar as pessoas, tudo coisa operacional, providência operacional que precisa ser tomada para eles começarem os trabalhos. Os impactos ambientais. Como na nossa cabeça tem muito MDF que não está danificado, a gente sugeriu um descarte adequado dos MDF e sugerimos, inclusive, para a reutilização. Fizemos umas pesquisas de locais e tipos de uso de MDF, né, reformado, que pode virar peça de papel, lixeira, porta-lápis, porta-coisa, para a gente direcionar aí o nosso fornecedor para a possível utilização desses materiais que serão descartados dos nossos armários. E, por fim, a gente chegou à conclusão da inviabilidade da recomposição, da reforma dos armários e partimos, portanto, para a aquisição de novos armários. Com essa construção, né, na hora que cair lá no jurídico ou na auditoria, não sei se vocês passam por isso, mas o nosso jurídico é bem exigente lá no CSC. E aí ele sempre tem boas ideias mirabolantes para sugerir para a área técnica, né? Quando a gente faz um ETP estruturadinho, bem organizado, com as informações, se o jurídico se propor a ler a ideia que nos chegou, né, que nos levou àquela contratação,
fica todo mundo mais feliz, porque ele fica justificado, não precisa ficar criando ideia diferente para mim, e eu fico lá justificado, tá bom? Lá no meu setor, no setor em que eu atuo, a gente tinha, vamos dizer assim, um mau hábito de não formalizar tudo, no sentido de que, assim, eu tinha 5 soluções, e aí eu não contei de 3 delas e só comparei 2. A gente está acostumado a comparar só 2 soluções, vamos deixar só 2 soluções? Eu não concordo com isso, não, tá? Eu acho que quanto mais rico for a sua análise e melhor formalizado isso, mais seguro e mais evita questionamento, né, no sentido que eu falei aqui do jurídico, que lá a gente passa por isso no jurídico, e a gente já passou também de questão de auditoria. Né? Você vai lá e pega um caminho X, e aí dá um impacto negativo tal, nessa solução X que você escolheu, e aí você vai lá e recebe um relatório de auditoria falando assim, mas você devia ter feito Y, W, K, G. E aí, se você tiver um ETP bem instruidinho, bonitinho, organizado, explicando por que você não optou B, C, D, F, Y, Z, te poupa aí dificuldade, problema. Então, do ETP é isso. Lá no e-book, existem mais esses 5 assuntos aí tratados especificamente, mas desses 5 assuntos, nós tratamos ao longo de todas as tutorias, tá? Não precisa ficar preocupado que não teve aula expositiva sobre isso, não, porque a gente falou sobre isso durante todas as tutorias. Então, do conteúdo previsto para hoje, é isso. 2 recadinhos que vou parar a gravação.